mensagem do Evangelho. Mensagem do Evangelho, edição desta quarta-feira, no Evangelho de João, no seu capítulo 3, o verso de número 36, que nos diz assim: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. Eu gostaria de meditar com você nesse texto e que você prestasse bastante atenção no que tem nos dizer esse texto maravilhoso. Pois muitas pessoas acreditam sempre na bondade de Deus, sempre que Deus é muito bom e é complacente com o pecado, com os erros, com as falhas, mas acabam descrendo na sua seriedade, santidade e também severidade para todo aquele que lhe é contrário. Acreditam na vida eterna, mas não acreditam no castigo eterno. É muito comum pessoas, muitas vezes, que partem, que morrem, deixando essa vida, serem familiares, aqueles que ficam, serem consolados, dizendo, logo, logo, todos nós os encontraremos. E muitas vezes ouvimos isso de pessoas que não têm o menor compromisso com o dono da vida. Nós que conhecemos a verdade, quando eu digo nós, digo daqueles que são convertidos verdadeiramente em Cristo Jesus e que hoje estão debruçados na palavra de Deus, sabem muito bem que não é bem assim. Haverá juízo para todos aqueles que não morreram em Cristo Jesus. Para todos aqueles que negaram a Cristo, haverá um juízo, uma condenação eterna. Por isso, talvez seja mais fácil para muitos acreditarem tão somente em vida eterna e não na condenação, eterna. Deus sempre odiou o pecado e detesta e abomina a iniquidade. E a ira dele sempre permanece sobre aqueles que foram rebeldes. Basta lermos a palavra de Deus e vamos observar isso. Deus nunca tolerou o pecado, a começar dos nossos pais, a começar daqueles que lá no Éden se desviaram da verdade, se desviaram do conselho do Senhor. Não foram poupados. Desde então, o homem vive claudicando, e todos aqueles que claudicaram e no pecado permaneceram, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Cristo veio para nos dar o perdão, para nos fazer nova criatura, para nos dar a oportunidade, a possibilidade de não pecarmos mais, pois essa é a diferença de todo aquele que receberá a justa condenação, porque não abriu mão de uma vida de pecado, mas insistiu em vivê-la, abandonando e vituperando o sacrifício de Cristo Jesus. A ira de Deus não vai e vem por um capricho divino, mas é uma consequência de toda a nossa desobediência. Pois quando desobedecemos, quando andamos segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio querer, não há como ficar fora da condenação. Hoje, em tempos de redes sociais, muitas pessoas estão ouvindo grandes filósofos, homens que falam tão bem do que é a essência do homem, que falam tão bem dos acontecimentos sociais, políticos, que conseguem discernir os tempos, que conseguem formar conceitos, dos quais muitas vezes são bons, são até corretos, mas eles não conseguem resolver o problema da alma. Portanto, não sejam seguidores daqueles que, inclusive, questionam a Bíblia, inclusive questionam o poder de Deus. Alguns, inclusive, chegam a dizer que não creem em Deus. E muitas pessoas, por analisar e olhar a capacidade destes, a inteligência, os conceitos e conselhos que dão para, por exemplo, a vida empresarial, a vida acadêmica, muitas das vezes também acabam perdendo a fé por olhar aqueles, ouvir aqueles que assim apontam esse caminho escuro, mentiroso, falacioso. Para estes, se não se converterem, haverá a condenação, coisa que você jamais deve permitir que aconteça na sua vida.
E é exatamente para estes que diz aqui o Senhor, através do evangelista João. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Ele pode ver muitas coisas. Ele pode ver, inclusive, a lua. Ele pode ir bem perto dos astros. Ele pode ver coisas maravilhosas. Mas ele não verá a vida. Ele não conhecerá a vida plena, chamada vida eterna. E sobre ele, se não se arrepender, prevalecerá a ira de Deus. E diz assim o texto, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos poupe. Se você deseja verdadeiramente ter uma vida eterna com Cristo, qualquer conceito do amor exclui o castigo e a justiça. Qualquer conceito de amor de Deus que exclui castigo e justiça do nosso Senhor, não está lhe conduzindo para o céu. Pois a doutrina verdadeira, ela faz com que todo pervertido seja punido, com que todo rebelde e pecador seja punido pelo Senhor. Creia tão somente que você é um ser caído e que precisa do sacrifício de Cristo, o sacrifício da cruz, para se reerguer e fugir da ira futura. Ter nessa vida já, provar nessa vida, do gozo e da paz, da perfeita paz que nos dá o nosso Senhor. E ainda gozar uma vida eterna. Deus te abençoe. Mensagem do Evangelho.